Platão, um dos maiores filósofos da antiguidade, é uma figura central no pensamento ocidental. Discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, ele dedicou grande parte de sua obra à reflexão sobre a justiça, a ética e, especialmente, a política. Sua obra mais famosa, A República, é um tratado que busca definir o que seria uma sociedade justa e o papel que cada indivíduo deve desempenhar para que essa justiça prevaleça. Apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos, o pensamento político de Platão continua surpreendentemente atual e relevante. Neste vídeo, vamos explorar as críticas que Platão fez aos governos imperfeitos, aquelas formas de poder que se afastam do ideal de justiça e sabedoria. Mais do que uma simples análise histórica, essas críticas oferecem um espelho para a política contemporânea, revelando problemas que persistem até hoje. A ideia central de Platão é que o governo ideal deve ser conduzido por filósofos, pessoas que buscam o conhecimento verdadeiro e governam com base na razão e na justiça, e não no interesse pessoal ou na manipulação das massas. Ao longo do vídeo, vamos entender por que Platão via a política como uma arte que exige sabedoria e ética, e como ele denunciava os perigos da tirania, da demagogia e da ignorância no poder. Também faremos paralelos entre essas críticas antigas e os desafios que enfrentamos na política atual, mostrando que, apesar do tempo, muitos dos problemas continuam os mesmos. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o que significa governar bem e por que, segundo Platão, a falta de líderes sábios pode ser a raiz de muitos males sociais. Vamos juntos desvendar o pensamento político de um dos maiores filósofos da história e entender como suas ideias ainda podem iluminar os caminhos da política moderna. Para compreender as críticas de Platão aos governos imperfeitos, é fundamental primeiro entender sua visão idealista da política. Em sua obra, A República, Platão propõe um modelo de sociedade onde a justiça é o valor supremo e o governo é conduzido por aqueles que possuem verdadeira sabedoria, os filósofos. Para ele, apenas aqueles que alcançaram o conhecimento do bem e da verdade estão aptos a governar, pois governar não é simplesmente exercer poder, mas guiar a sociedade rumo à harmonia e à justiça. Platão acreditava que a maioria das pessoas vive em um estado de ignorância, incapaz de perceber a realidade em sua essência. Essa ideia é ilustrada na famosa alegoria da caverna, onde os prisioneiros veem apenas sombras projetadas na parede e tomam essas sombras pela realidade. Para Platão, a maioria dos governantes e cidadãos está presa nessa caverna da ignorância, guiando-se por aparências e interesses imediatos, sem compreender o que é verdadeiramente justo ou bom para a sociedade. Nesse contexto, o governo dos filósofos surge como a solução ideal. Os filósofos, por terem saído da caverna e alcançado o conhecimento das formas eternas, especialmente a forma do bem, são os únicos capazes de tomar decisões que beneficiem toda a comunidade e não apenas grupos específicos ou interesses pessoais. Eles governam com sabedoria, justiça e moderação, buscando o equilíbrio entre as diferentes classes sociais e assegurando que cada indivíduo cumpra seu papel para o bem comum. Platão divide a sociedade ideal em 3 classes: os governantes filósofos, os guardiões, soldados e defensores da cidade, e os produtores, artesãos, agricultores e comerciantes. Cada grupo tem uma função específica, e a justiça ocorre quando cada um desempenha seu papel sem interferir nos outros. Essa estrutura visa evitar conflitos internos e garantir a estabilidade social. Além disso, Platão enfatiza que a educação é fundamental para formar líderes capazes. Através de um rigoroso processo educacional, os futuros governantes são preparados para compreender a verdade, controlar suas paixões e agir com responsabilidade. Para ele, a virtude e o conhecimento são inseparáveis do exercício do poder legítimo. Essa visão idealista, embora utópica, serve como um padrão contra o qual Platão avalia os governos reais. Ele não ignora as dificuldades práticas,
mas acredita que a política deve aspirar a esse ideal para evitar a corrupção, a injustiça e o caos. Ao entender essa base filosófica, fica claro por que Platão critica tão severamente os governos que se afastam desse modelo. Para ele, a ausência de líderes sábios e justos é a raiz dos males políticos. E a ignorância no poder leva inevitavelmente à tirania, à demagogia e à decadência moral. Com essa visão idealista em mente, podemos agora mergulhar nas críticas específicas que Platão faz aos governos imperfeitos e como essas críticas ainda ecoam nos problemas políticos que enfrentamos hoje. Depois de apresentar sua visão idealista da política, Platão dedica grande parte de sua obra a criticar os governos que se afastam desse modelo perfeito. Para ele, a política real está repleta de falhas que comprometem a justiça e o bem-estar da sociedade. Essas críticas são profundas e abrangem diferentes formas de governo, mas todas convergem para um ponto central: a ausência da sabedoria e da virtude no exercício do poder. Uma das críticas mais contundentes de Platão é a tirania. Ele vê a tirania como a pior forma de governo, onde o governante busca o poder absoluto para satisfazer seus próprios desejos e ambições, sem se importar com a justiça ou o bem comum. O tirano é movido pela paixão e pela ganância, e sua sede de poder o torna opressor e injusto. Platão descreve o tirano como alguém que, ao perder o controle sobre suas paixões, se torna escravo delas, governando de forma arbitrária e cruel. Essa crítica é especialmente relevante hoje quando vemos líderes autoritários que ignoram as leis e os direitos da população para manter seu domínio. Outra forma de governo que Platão critica severamente é a demagogia. O demagogo é aquele líder que manipula as emoções e os desejos das massas para conquistar e manter o poder. Ele usa discursos vazios, promessas falsas e apelos populistas para ganhar apoio, sem se preocupar com a verdade ou a justiça. Platão alerta que a demagogia é perigosa porque cria uma sociedade dividida e instável, onde o poder é conquistado pela manipulação e não pelo mérito ou sabedoria. Essa crítica é especialmente atual em um mundo onde a desinformação e a polarização política são constantes e onde muitos líderes exploram o medo e a raiva para seus próprios fins. Além disso, Platão critica a ignorância dos governantes. Para ele, muitos líderes não possuem o conhecimento necessário para governar corretamente. Eles tomam decisões baseadas em interesses pessoais, preconceitos ou falta de compreensão das complexas questões sociais. Essa falta de sabedoria resulta em políticas ineficazes, injustas e prejudiciais à sociedade. Platão enfatiza que o verdadeiro governante deve ser alguém que busca o conhecimento e a verdade, e que age com responsabilidade e ética. A ausência desse perfil é uma das causas principais da má governança que ele denuncia. A corrupção e a decadência moral também são temas centrais nas críticas de Platão. Ele observa que o poder tende a corromper, afastando os governantes da busca pela justiça e pelo bem comum. A ganância, a vaidade e a ambição pessoal levam à degradação dos valores éticos e à perpetuação de injustiças sociais. Platão vê essa decadência como um ciclo vicioso, onde a corrupção gera desconfiança, instabilidade e sofrimento para a população. Essa crítica ressoa fortemente nos dias atuais, diante dos inúmeros escândalos políticos e da crise de confiança nas instituições. Platão ainda descreve uma degeneração progressiva dos regimes políticos, começando pela aristocracia ideal, passando pela timocracia, governo dos ambiciosos, oligarquia, governo dos ricos, democracia, governo das massas, e culminando na tirania. Cada etapa representa um afastamento maior dos ideais de justiça e sabedoria e uma crescente instabilidade social. Essa análise mostra como, para Platão, a corrupção e a ignorância no poder são processos que se retroalimentam e levam à ruína política. Essas críticas não são apenas teóricas. Elas refletem uma profunda preocupação com a qualidade da liderança e o impacto que ela tem sobre a sociedade. Platão nos alerta que, sem líderes sábios e virtuosos,
a política se torna um jogo de interesses, manipulação e injustiça, prejudicando a todos. Ao entender essas críticas, podemos começar a enxergar paralelos claros com a política atual. Corrupção, populismo, falta de ética e decisões baseadas em interesses pessoais são problemas que Platão já identificava há milênios. Isso mostra a atemporalidade de seu pensamento e a importância de revisitar suas ideias para compreender os desafios que enfrentamos hoje. As críticas que Platão fez aos governos imperfeitos, escritas há mais de 2000 anos, ainda ecoam com força na política contemporânea. Ao observar o cenário político atual, é possível identificar muitos dos problemas que ele denunciava: corrupção, demagogia, ignorância no poder e decadência moral. Esses paralelos não apenas mostram a atemporalidade do pensamento platônico, mas também nos convidam a refletir sobre a persistência desses desafios e a urgência de buscar soluções fundamentadas na sabedoria e na justiça. Um dos problemas mais evidentes na política moderna é a corrupção generalizada. Assim como Platão alertava, o poder muitas vezes corrompe, e líderes que deveriam servir ao bem comum acabam priorizando interesses pessoais, familiares ou de grupos específicos. Escândalos envolvendo desvio de recursos públicos, favorecimento e abuso de autoridade são frequentes em muitos países, minando a confiança da população nas instituições. Essa realidade reflete diretamente a crítica platônica à decadência moral dos governantes que se afastam da virtude e da justiça em busca de ganhos pessoais. Outro paralelo importante é o crescimento do populismo e da demagogia. Platão já identificava o perigo de líderes que manipulam as massas com discursos vazios e promessas falsas, explorando emoções como o medo, a raiva e a esperança para conquistar apoio. Hoje, vemos políticos que utilizam as redes sociais e os meios de comunicação para disseminar informações simplificadas, muitas vezes distorcidas, e para criar divisões na sociedade. Essa manipulação da opinião pública gera polarização, desinformação e enfraquece o debate racional, exatamente como Platão temia. A ignorância dos governantes também é um problema atual que Platão antecipou. Muitos líderes carecem do conhecimento técnico, ético e filosófico necessário para tomar decisões complexas que afetam milhões de pessoas. Em vez de buscar o bem comum, acabam guiados por interesses eleitorais, pressões econômicas ou ideológicas. Essa falta de sabedoria resulta em políticas públicas ineficazes, crises econômicas, sociais e ambientais, e no aumento da desigualdade. Platão defendia que apenas aqueles que compreendem a verdade e a justiça deveriam governar, uma ideia que parece distante da realidade política atual. Além disso, a manipulação da opinião pública e a desinformação são fenômenos que amplificam a demagogia e a ignorância. A facilidade de acesso à informação, paradoxalmente, tem gerado um ambiente onde notícias falsas, teorias conspiratórias e discursos inflamados se espalham rapidamente. Isso dificulta a formação de uma opinião pública informada e crítica, essencial para a democracia funcionar de forma saudável. Platão, com sua alegoria da caverna, já alertava para o perigo de aceitar sombras como realidade, o que hoje pode ser interpretado como a aceitação de informações distorcidas sem questionamento. Outro aspecto que Platão criticava e que se manifesta hoje é a busca pelo poder pessoal em detrimento do bem comum. Muitos políticos parecem mais preocupados em manter seus cargos, aumentar sua influência e garantir privilégios do que em promover justiça social e desenvolvimento sustentável. Essa atitude alimenta a desconfiança da população e a sensação de que a política é um jogo sujo, afastando cidadãos do engajamento cívico e fortalecendo o ciclo de má governança. Esses paralelos mostram que, apesar dos avanços tecnológicos e sociais, os desafios políticos fundamentais permanecem. A ausência de líderes verdadeiramente sábios e éticos continua sendo um obstáculo para a construção de sociedades justas e equilibradas.
Platão nos lembra que a política não é apenas uma questão de poder, mas uma responsabilidade moral e intelectual que exige conhecimento, virtude e compromisso com o bem comum. No entanto, reconhecer esses paralelos também abre espaço para a esperança. As ideias de Platão podem servir como um guia para repensar a política atual, valorizando a educação, a ética e a busca pela verdade como pilares essenciais para a liderança. A reflexão sobre esses conceitos pode inspirar cidadãos e líderes a exigir e construir uma política mais consciente e justa. Após analisar as críticas de Platão e seus paralelos com a política atual, é importante refletirmos juntos sobre o que essas ideias significam para nós hoje. Será que a política contemporânea poderia realmente se beneficiar dos ideais platônicos de sabedoria, justiça e liderança ética? Ou estamos condenados a repetir os mesmos erros, ignorando a necessidade de líderes verdadeiramente preparados e comprometidos com o bem comum? Pense, como seria um governo onde os líderes fossem filósofos, pessoas que buscam o conhecimento e agem com responsabilidade? Será que a sociedade estaria mais justa, mais equilibrada? Ou será que a complexidade do mundo moderno exige uma abordagem diferente? E você, como cidadão, qual papel pode desempenhar para incentivar uma política mais ética e consciente? Será que o despertar para essas ideias pode transformar a forma como escolhemos nossos representantes e participamos da vida pública? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre a política atual e como as ideias de Platão podem ajudar a repensá-la. Sua voz é fundamental para construirmos um debate rico e construtivo. Ao longo deste vídeo, exploramos as ideias de Platão sobre a política ideal e suas críticas contundentes aos governos imperfeitos. Vimos como, mesmo após milênios, suas reflexões continuam surpreendentemente atuais, revelando problemas que ainda enfrentamos: corrupção, demagogia, ignorância e decadência moral no poder. Platão nos oferece um modelo de liderança baseado na sabedoria, na justiça e na busca pelo bem comum. Um ideal que parece distante, mas que serve como um farol para repensarmos a política contemporânea. A ausência desses valores é a raiz dos males que afligem nossas sociedades, e a recuperação desse ideal depende não apenas dos governantes, mas de cada cidadão consciente e engajado. Repensar a política à luz da filosofia é um convite para valorizarmos a educação, a ética e a responsabilidade. É um chamado para exigirmos líderes que governem com conhecimento e virtude, e para participarmos ativamente da construção de uma sociedade mais justa. Se este vídeo despertou em você a vontade de refletir e agir, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essas ideias fundamentais. Juntos, podemos inspirar uma transformação real na política e na sociedade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.